cada ano nascem cerca de 3.500 pessoas com anemia falciforme no Brasil, a maioria afrodescendentes. Um número como este exige que a doença seja encarada como um problema de saúde pública. O tratamento da anemia falciforme, uma doença do sangue que pode comprometer todo o organismo, melhorou após a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas as políticas públicas têm avançado muito lentamente diante da gravidade da doença, que envolve internações constantes, transfusões e até transplante de medula óssea. Para o professor de hematologia da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos André Bezerra, o problema dos pacientes começa com a falta de informação. Tem um desconhecimento da doença até muito por profissionais da área de saúde. Muitos médicos desconhecem quais são os sintomas, como se tratar uma anemia falciforme. Muita gente da equipe de enfermagem também desconhece o tratamento e qual a verdadeira realidade da anemia falciforme no nosso estado. O paciente às vezes tem que sair de Ipojuca, só pode ser atendido na capital. O médico lá muitas vezes não atende paciente com anemia falciforme. Eles não, encaminham para o Hemop, entendeu? Ele não fica, às vezes, em Caruaru, paciente em Gravatá, tem que vir para a capital. E por muito desconhecimento da própria anemia. Mas todos eles, fazendo um simples treinamento e havendo capacitação desses profissionais, eles estão aptos para atender esses pacientes, sim. O alto índice de mortalidade entre crianças de até 5 anos fez com que o Ministério da Saúde determinasse em 2001 que o teste do pezinho incluísse também o exame para anemia falciforme. Como a doença provoca entupimento nos vasos sanguíneos que resultam até em acidente vascular cerebral, o diagnóstico precoce é muito importante. Nas regiões Sul e Sudeste, todos os estados cumpriram a portaria do Ministério. No Nordeste, apenas a Bahia, o Maranhão, Alagoas e Pernambuco fazem o exame. No Centro-Oeste, apenas Mato Grosso do Sul e Goiás seguiram a determinação. No Norte, somente Acre e Rondônia. É a partir do diagnóstico que os médicos podem orientar os pais sobre os cuidados com uma criança que tem anemia falciforme. Ensinamos os pais a palpar o baço da criança, a sentir qual o tamanho basal da criança, do baço, e quando notar que aquele ali está aumentando de tamanho, a criança com febre, se direcionar para uma emergência mais próxima. De acordo com a hematologista Belinda Simões, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, há risco de morte se o socorro não for imediato. A criança pode ter uma infecção fatal e morrer em questão de 24 a 48 horas. O sistema imunológico dele é um pouco debilitado. As crianças não podem estar descobertas das imunizações, que principalmente são vacinas especiais, com a parte de hepatites, hemófilos e pneumococos, que é principalmente infecções por bactérias encapsuladas que essas crianças têm. A pessoa com anemia falciforme precisa receber acompanhamento clínico durante toda a vida. A única forma de livrar definitivamente os pacientes da rotina de hospitais é o transplante de medula óssea. Mas o tratamento ainda não é oferecido pelo SUS e poucos pacientes conseguem autorização para fazer a cirurgia. O que tem sido feito é, na verdade, casos pontuais em que realmente existe uma condição clínica muito bem definida, em que o paciente está correndo o risco iminente de vida, são esses casos pontuais que estão sendo realizados o transplante. É claro que isso não é o ideal, porque você acaba transplantando o paciente numa situação desfavorável, ou seja, ele só vai chegar ao transplante ou procurar o transplante quando ele já tem um comprometimento de algum órgão importante. O que, obviamente, dificulta o transplante. Se você conseguisse fazer isso mais precocemente, você, obviamente, certamente teria resultados melhores. Os riscos envolvidos no transplante e a dificuldade para a realização na rede pública de saúde exigem que os casos sejam estudados cuidadosamente. Apenas os mais graves recebem indicação para este tipo de tratamento. O transplante de medula óssea, ele tem um risco, obviamente, imediato, que é o risco da quimioterapia que você faz para limpar, por assim dizer, a casa, para você colocar essa célula normal. Mas você tem um período pós-transplante em que eu preciso tirar todas as defesas do organismo. Eu preciso imunossuprimir esse indivíduo, porque senão ele vai rejeitar essa medula nova que eu estou infundindo nele, porque ele vai reconhecer aquilo como não sendo dele. Mas o que a gente vê nos dados da literatura, esse risco dos dados que tem publicados é algo em torno de 5% só.
Então, é um risco para uma doença que é fatal. Acho que a balança pende para um lado favorável. 100 anos após a descoberta da anemia falciforme, ainda são poucos os que conseguem se livrar definitivamente dos sintomas. As políticas públicas que levam à melhoria na qualidade de vida dos pacientes precisam avançar mais. De acordo com o presidente do Hospital EMOP, Aderson Araújo, especialistas estão lutando para garantir que mais pacientes tenham o direito de fazer o transplante na rede pública de saúde. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma questão de tempo, mas é uma questão que nós estamos também atrás. A Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea está defendendo isso. A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia está defendendo isso. E a gente muitas vezes se pergunta se isso é um problema de saúde pública, se é algo tão comum dentro da população, por que que é tão pouco abordado? Por que que esse programa surgiu apenas em 2001? Então, são coisas que às vezes a gente se pergunta. A gente sabe que, infelizmente, talvez seja até desagradável a gente falar a esse respeito, mas a frequência dessa doença, a incidência dessa doença é muito alta em afrodescendentes. Então, essa talvez seja uma explicação. Existem dados dos Estados Unidos em que o investimento na anemia falciforme, apesar de ser muito mais frequente do que outras doenças hereditárias que não comprometem esse grupo racial, de que o investimento é muito maior. Então, talvez essa possa ser uma explicação, mas é um quadro que a gente certamente gostaria de ver revertido o mais rapidamente possível.